Pessoal que não consegue assistir ao vivo. Ó, turma, apesar de ter aumentado bastante a volatilidade na sexta-feira, né? Sexta-feira o mercado fez um movimento extremamente forte para cima, né? A gente percebe até às 11 horas da manhã tinha subido quase 3.000 pontos o índice futuro, um negócio absurdo. É um movimento bastante forte de alta. Então, apesar da gente ter tido um aumento de volatilidade bastante grande, a gente nota que não teve alteração, olha, para definição do tamanho de renco que a gente está utilizando. Nosso indicador aqui do tamanho do renco, lembrando que ele deve ser utilizado sempre no gráfico de 5 minutos, ele continua mostrando para nós aqui, olha, o 10R para quem vai operar com o gráfico de renco, assim como nós operamos, tá? Então, não houve a alteração aí de tamanho de renco, continuamos usando o 10R aí para as nossas operações. Feito isso, podemos mudar aqui para o nosso gráfico de 5 minutos tradicional, onde a gente nota que o índice começa o dia de hoje mais uma vez aí já tentando dar continuidade nesse movimento de alta. Fabrício, pode dar outro estouro para cima hoje? Pode. É normal? Não. Vamos lembrar do conceito que a gente traz lá dos estudos do Renan Roça, quando a gente fala do estudo de continuidade dos movimentos. Então, a gente olhando no gráfico diário do índice futuro na sexta-feira, ele foi com uma barrona de força muito grande. Vamos até colocar lá, vale até a pena a gente dar uma olhada nisso, tá? Olha só, tá? Então a gente teve uma barra de força compradora bastante excessiva, bastante expressiva na sexta-feira. E, segundo o estudo das continuidades do Renan, nós temos de 80 a 90% de possibilidade de que esta próxima barra, ou seja, a do dia de hoje, ela seja uma barra de indefinição. Tá? O que é uma barra de indefinição no gráfico diário? É um dia de mercado travado no gráfico intraday. Ela sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, fica mais ou menos no mesmo lugar. Quando você olha lá para o gráfico diário, o que você tem? Uma barrinha lá de indefinição. Tá? Então, baseado nos estudos de continuidade do Renan, a gente tem tudo para ter um dia de barra de indefinição aqui. Vamos aguardar para ver, né? Porque, como eu falei, o mercado ele está bastante volátil nos últimos dias, ele tem demonstrado aí um comportamento bastante agressivo e, graças a isso, a gente pode sim ter um movimento ainda de força compradora no dia de hoje, como ele vem tentando aí armar, tá? O que a gente faz? A gente aguarda, a gente não tenta adivinhar nada, tá? Lembrando, nós, através do nosso operacional, a gente sempre tem uma atitude reativa, a gente reage àquilo que o mercado está fazendo. Então, a gente aguarda os primeiros movimentos para que a gente possa fazer uma leitura mais correta ou mais clara daquilo que a gente está analisando no dia de hoje, ok? O nosso indicador, que é o corredor marciano, ele já nos obriga, dentro do nosso operacional, a aguardar. Por quê? Porque nos primeiros 15 minutos, o indicador não define as nossas regiões de suportes, resistências principais do dia. Só depois de 15 minutos. Então, a gente tem que aguardar 15 minutos. Deu 9h15, o primeiro box do renko que fecha, aí sim é que ele vai definir as regiões de suportes e resistências do dia. 15 minutos é um mínimo. Se você quiser deixar esse negócio aqui, ó, meia hora se movimentando, para daí você definir as suas regiões, melhor ainda, você vai ter mais informações. É como se a gente estivesse numa cena de crime, coletando provas ou evidências. Tá? Igual lá no, eles fazem lá no CSI, lá. Eles chegam e vão coletar amostras, coletar provas daquela cena de crime. Nós estamos fazendo igual aqui. A gente vai precisar coletar indícios, coletar sinais, coletar provas que nos deem a capacidade de interpretar como é que o dia está se comportando. Se é um dia comprador, se é um dia vendedor, se é um dia mais com característica de mercado lateral. Então, quanto mais tempo
você der para o mercado, mais sinais, mais indícios ele vai te dar de que você tem um dia de mercado comprador, ou mercado vendedor, ou mercado travado, mercado lateral. Não tenha nunca pressa de operar, principalmente se você for usar o meu operacional. Por que eu digo para você não ter pressa? Porque esse operacional ele foi estudado, desenvolvido. Bom dia, Saulo. Ele foi Bom estudado, dia. desenvolvido, preparado para quê? Para mercado lateral. E a gente está falando aqui de gráfico intraday, de operações de day trade. Nessa situação, segundo estudos que já foram feitos, 80% do tempo você tem mercado lateral. Eu acho que é mais, pessoal. Sinceramente, eu acredito que seja mais. Eu acredito que seja acima de 90% do tempo. Você tem um mercado com característica de mercado lateral. Ou seja, em um dia de mercado lateral, se você começa a operar 9,6, se você começa a operar 9,40, você vai ter mais indícios, você vai ter mais sinais de que você está com o mercado lateral. Tá? Então, o pessoal que opera tendência, os que são mais afoitos, né? Tem medo de perder o movimento, tem medo de. Ah, passou já o bonde, não tem mais como embarcar. Concordo. Mas para quem opera mercado lateral é o contrário. Se você opera mercado lateral, quanto mais paciência você tiver e quanto mais você esperar para fazer as suas operações, maior vai ser a probabilidade de você conseguir operações positivas, tá? Então, não tenha pressa. 9h15, ou seja, 15 minutos para deixar o indicador fechar as regiões é o mínimo que você deve esperar. Mas se você esperar até as 9h30, melhor. Se você esperar até 9h40, melhor ainda. Se você esperar até depois das 10 da abertura do mercado à vista, show de bola. Você vai ter mais evidências do mercado lateral num dia, numa manhã de mercado lateral. Legal? Fabrício, por que você dá preferência para operar mercado lateral? Porque ele é muito mais previsível do que o mercado de tendência. O mercado de tendência, vamos voltar ao nosso gráfico de 5 minutos aqui, só um pouquinho. O mercado de tendência, pessoal, que é esse mercado aqui, ó. Isso aqui foi um movimento de tendência. Lá na sexta-feira, ó. Isso foi um movimento de força compradora, um movimento de tendência. Repare numa coisa, olhe como o movimento ele é abrupto, como ele é bruto, tá? Para todos os lados. Então, você vê que o índice, ele começou já forte, olha, subindo lá 1.100 pontos, de repente ele caiu 800. Aí ele subiu mais 1.000 e caiu mais 500. Observe esse momento aqui, olha isso aqui, pessoal. O que é esses dois momentos que você vê aqui na barra maior e na barra menor, deixando um pavio grande para cima, um pavio grande para baixo? Isso aqui é um baita de um movimento de volatilidade, olha. O índice, ele desceu aqui, olha, nesse momento, num movimento de alta, tá? Ele desceu aqui, ó, 800 pontos. Então, como é que você opera comprado no movimento desse aqui? Qual é o momento de comprar? Sendo que você enfrenta essas correções absurdas. Aí o pessoal cai naquela, não, eu vou comprar aqui, vou deixar meu stop aqui embaixo, furada, tiro no pé. Você vai deixar stops muito grandes. Qual é o alvo que você tem que buscar para compensar esses stops extremamente grandes? É muito difícil você conseguir, bom dia, Gelson, muito difícil você conseguir operações positivas compatíveis a isso. E é por isso que eu bato em quem opera tendência no gráfico intraday. Operar tendência é excelente. Se você faz operações de swing trade, lá no gráfico diário, você consegue fazer operações deixando um stop técnico, buscando um alvo mais inteligente. Ótimo, sou totalmente a favor. Agora, você operar tendência nisso aqui, ó,
é a maior encrenca que você pode encontrar na tua vida. Porque o mercado ele se torna extremamente imprevisível. Agora, chega no momento que a tendência afrouxa. Olha o que aconteceu na parte da tarde lá, ó. Tá vendo que na parte da tarde da sexta-feira o movimento de tendência ele afrouxou? Sim ou não? Afrouxou, né? Aí você observa o comportamento aqui no gráfico de Renko. O que você enxerga? Ele afasta da média, volta na média. Ele afasta da média, volta na média. Ele afasta da média, volta na média. Então aqui, olha, onde o movimento enfraqueceu, você olha para esse operacional, que é um operacional bobinho, tolinho, e você vê que aqui deu certo, aqui deu certo, aqui deu certo, opa, aqui deu errado. Tá, 75% acertou. De 4 operações, 3 deu certo e uma deu errado. Por quê? Porque o mercado ficou previsível, ele ficou fraco. Então, quanto mais fraco tiver o mercado, mais comum é esse comportamento. Ele afastar na média, voltar na média, afastar na média, voltar na média, afastar na média, voltar na média. Então, eu acredito que seja inteligente isso. Você espera o mercado enfraquecer, porque ele fica mais previsível, e você opera um operacional que vai te dar um stop curtinho, tá? Seguro, porque um stop de 130 pontos, 150 pontos, não mata ninguém, então você opera com um stop curtinho, um stop barato, um stop seguro, e com operações que vão te dar um gain compatível ao tamanho do stop, porque você vai buscar aqui 1 para 1, 1.2 para 1, 1.3. Você sabe que eu recomendo no máximo 1.5 para 1. No máximo. Tá? Por quê? Porque é um movimento que é fácil de você pegar nessas correções aqui. Ah, eu vou pegar 5, 6, 7. Não, vai diminuir muito o teu índice de acerto. Então, você tem um stop curto, barato, seguro, um alvo curto, fácil de atingir, num movimento que tem bastante probabilidade de dar certo. Juntou a fome com a vontade de comer, pessoal. Tá? Por isso que eu digo, vamos operar intraday? Vamos. Qual o operacional? Esse aqui é o melhor que existe. Eu até hoje não conheci nenhum outro que funcione tão bem, que seja tão fácil de ser operado. Qualquer idiota com QI 85 consegue operar esse troço aqui. Tá? Sem grande dificuldade. Não precisa ser o rei da leitura, ok? Que horas são agora? 9h17? 9h17. Já passou das 9h15? Nosso indicador já fechou nossas regiões. O que a gente tem aqui? A gente tem resistência principal do dia e temos suporte principal do dia, tá? Essas regiões são o nosso limite de volatilidade. É aqui que a gente vai marcar como extremos do nosso range de abertura. Além disso, o que nós temos? Presta atenção lá, bate o olho na linha azul tracejada. Tá? Então, essas duas linhas, elas serão as responsáveis por marcar o nosso cenário do dia. Linha azul tracejada e as linhas rosa, que são as linhas de suportes e resistências principais do dia. Nunca, jamais a gente vai deixar de fazer a comparação com a faixa de areia da praia. Estamos enxergando aqui a praia de Balneário Camboriú. Tá? Você está hospedado lá no Hotel Bali com a família toda. Tá? Você, a mulher, as crianças, a sogra, o cachorro, até os filhos do vizinho foram juntos. Vocês estão aqui no Hotel, ó, o Hotel Bali lá. Ó. Vocês estão lá no Hotel Bali, lá em Balneário Camboriú. Aí, 9 horas da manhã, vocês tomam aquele café fenomenal e vão para a praia. E você vai montar a tua barraca de praia, lá, teu acampamento, para colocar toda a família lá para ficar protegida do sol embaixo daquela barraca deliciosa de montar. Aquela barraca que tem 388 caninhos com conexões para você colocar aquela lona lá em cima, tá? Você vai montar a barraca onde? Tá? Olha para a praia lá, olha para a areia lá. Onde é que você vai montar a barraca? Você vai montar a barraca aqui, olha. Mais ou menos aqui nessa região, é ou não é? Por que você vai colocar a barraca aqui, ó? Você vai passar o dia todo na praia. E você vai posicionar teu acampamento
num local onde você sabe que o mar ele vai ter dificuldade para chegar até lá. Se você coloca a barraca aqui, ó, o mar vai subir e vai estragar teu acampamento. Então você coloca ele aqui, ó, aqui em cima, porque você entende da volatilidade média do mar. Você não entende do mercado, mas a do mar você entende. Você sabe que quando o mar ele sobe e chega aqui, ó, ele tem uma grande probabilidade de retornar para baixo. Você entende isso? Você olha para as marcas de areia do mar na areia, você entende isso. Você sabe que o mar chega aqui, ó, ele já começa a afrouxar. Tem dificuldade para continuar subindo. E aí ele retorna para baixo. Então, onde você vê aqui, onde termina as marcas na areia aqui, ó, é mais ou menos a volatilidade média do mar. Até onde o mar sobe, para daí ele subir. Então, essa região, pessoal, é a nossa linha azul. A nossa linha traçada, deixa eu usar um azul mais claro aqui, ó. É a nossa linha azul aqui do gráfico, ó. Tá vendo? Ó como o índice veio todo valentão e ele já começou a se aproximar dessa região, ele já começou a ficar com dificuldade para subir, ó. Você consegue enxergar isso no gráfico? Por quê? Porque é como se fosse o mar já atingindo a região alta aqui de volatilidade. Ele começa a ficar com dificuldade para subir. Então, se ele entra nessa região aqui, ó, a probabilidade dele voltar é maior. Aí a gente olha para cima e pega o primeiro obstáculo grande, forte, que a gente acha aqui, ó. O calçadão, ele tem aquele degrau de 1,5 m para subir o calçadão. Ali é a nossa resistência principal, ó. É o primeiro obstáculo forte que o mar pode encontrar, além do seu limite de volatilidade. Para nós, é a primeira resistência forte que o índice vai encontrar depois do seu limite de volatilidade. Então, essa região, pessoal, ela se torna a nossa zona de resistência. Ela é uma região, olha, onde o índice ele vai ter dificuldade para conseguir passar, porque ele está no seu limite de volatilidade e, além disso, ele está chegando numa região onde ele vai encontrar uma resistência muito forte. Então, aqui está a nossa zona de resistência. É nessa região que a gente vai ter o momento mais favorável para a gente pegar aquele movimento aqui, ó, de retorno, que é justamente o que o nosso operacional quer pegar. Aqui, ó. Tá? E na parte de baixo? Na parte de baixo é a mesma coisa. Quando o mar chega aqui, ó, embaixo, aqui onde acaba as ondas, olha, ele não tende a retornar para cima? Então, o mar, ele costuma trabalhar aqui, ó, entre essas duas linhas. E isso é a volatilidade média do mar. O nosso indicador, o corredor marciano, ele, no último mês, ele mediu todos os movimentos que o índice fez, para cima e para baixo, como se fossem as medidas do movimento do mar aqui, ó. E com base na média desses movimentos, ele marcou essas duas linhas aqui para a gente, que são esses dois pontos. Correto? Então, essas regiões, elas são regiões de volatilidade média. Espera lá, Ctrl C, Ctrl V. Aí. São regiões de volatilidade média do índice. A parte de baixo aqui a gente coloca na cor verde. E essas são as regiões onde a gente vai buscar as nossas operações. E aí você entra com um gosto, fala, sim, se o mercado sobe, estica aqui, ó,
e dá uma entrada de venda aqui, eu vendo até a Kelly, a minha mulher. Aqui, ó. Tá? Por quê? Porque você tem certeza, Fabrício, que vai dar certo? Não. Mas eu tenho certeza que eu vou acertar mais de 50% das vezes. Correto? E como eu vou acertar mais de 50% das vezes, e eu ganho sempre um pouquinho mais do que eu perco, eu sei que se eu buscar sempre essa operação aqui, eu chego no final do mês ganhando dinheiro. Bingo! Simples, fácil e tranquilo de operar, tá? Parte de baixo, zona de suporte. Aqui a gente vai buscar a operação de compra. Legal? Então já temos as duas regiões de operações de reversão. Venda na parte de cima, compra na parte de baixo. Fabrício, na parte do meio, o que nós vamos fazer? Aqui, olha, turma, é setup do café. Aqui nós vamos tomar café e vamos falar mal do Vasco, tá? Que ontem fez a proeza de conseguir perder para o Corinthians em São Januário. Mas vocês sabem, Deus odeia o Vasco. Então, a gente usa essa região aqui, olha, que é a nossa região de Trap Zone, para a gente falar mal do Vasco. E tomar café, e contar piada, e dar risada. Por quê? Porque a gente não precisa fazer operação aqui dentro. Aí eu sempre digo para vocês, quem usa o meu operacional do jeito que eu ensino, se me provar no final do ano, mostrar as operações para mim, dentro das regiões que eu ensino, usando o meu planejamento, a minha gestão de capital e o meu controle de risco, e não ficar positivo, no final do ano eu como o meu computador. Eu como com todas as peças. Sabe por quê? Porque eu conheço cabeça de trader. Até hoje, nunca ninguém me jogou na cara que não funcionou. Nunca. Já tive mais de 400 alunos de mentoria, já dei esse curso aqui para milhares e milhares de pessoas no YouTube e nunca ninguém me jogou na cara que não deu certo. Sabe por quê? Porque eu conheço trader e sei que você não consegue esperar o mercado chegar aqui para vender. Você vende aqui, ó. Se ele virar para baixo, der uma esticadinha aqui, virar e der uma entrada aqui, ó, você compra aqui. Você não vai esperar chegar aqui. E o que acontece? Você compra aqui, o mercado não chegou no limite de volatilidade, ele continua caindo e dá um stop. Aí você já fica puto, né? Fica puto, porque você olha a boleta, tá com o número vermelho lá, você tá perdendo dinheiro. Né? Que é uma estupidez, eu já falei para vocês. Operação negativa não é perder dinheiro. Tá? Nós, no mercado financeiro, trabalhamos com saldo. Saldo. É isso aqui, ó, que a gente busca no final do mês. Tá? Pergunta para o Saulo. Pergunta para ele quantas operações a gente faz com o pessoal da empresa aí, que são operações que dão resultado negativo. Mas são centenas. Centenas de operações que dão um resultado negativo. E a gente não dá nem bola, a gente não sabe nem quanto que ficou negativo a operação. Muitas vezes. Por quê? Porque não interessa para a gente se a operação deu positivo ou deu negativo. O que interessa para a gente é o saldo, é o resultado final. Então a gente vai montar as operações, por exemplo, numa rolagem de bova de opções. Claro que vai ter opção que a gente vai rolar e ela vai dar resultado negativo. Ela vai estar no pilar, lá o resultado dela está negativo. Não faz mal. Porque vai ter outras que vão dar resultado positivo. Então, o que vale para nós é o quê? O que vale para nós é o saldo. Opa, chegou no final, quanto deu? Ficou positivo? Opa, ficou. Joia, você está vencendo. É assim que você tem que pensar no mercado. Você tem que pensar em saldo final. E não pensar em operação. Ah, operação positiva, operação negativa. Isso vai fazer parte da tua rotina do dia a dia. Se você pretende se tornar um trader profissional, você vai ter operações positivas e vai ter operações negativas. As operações negativas, eu costumo dizer que elas são um custo operacional.
A gente é obrigado porque a gente não sabe, assim como lá nas opções também, a gente não sabe se vai ser um mês bom para as calls ou se vai ser um mês bom para as puts. A gente não sabe. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que armar a puca para os dois lados. A gente tem que ter operações que vão se beneficiar para alta e ter operações que vão se beneficiar para baixa. E aí a gente vai equilibrar esse ecossistema para que a gente tenha lucro. Quando você faz day trade, você não tem como armar a operação para cima e para baixo ao mesmo tempo. Mas você vai ter operações que você vai comprar, você vai ter operações que você vai vender. Você tem que equilibrar essas operações, equilibrar os ganhos e as perdas para que chegue no final e você tenha resultado positivo. E como que você faz isso? Através de um plano de trade equilibrado. Que é isso que vocês estão vendo no nosso plano de trade aqui, do nosso operacional. E isso é um plano de trade equilibrado. Não quer dizer que você não vai ter operações negativas, vai ter um monte de operação negativa. Tá? O meu índice de acerto, vocês sabem, quem opera comigo há muito tempo, sabe que dificilmente ele passa de 63%. É quando eu atinjo o pico do meu índice de acerto. Naquela época eu estou muito bom. 63, mais ou menos, por cento de índice de acerto. E às vezes eu caio para 55. Então vamos pôr em média aí 60. Então, se eu tenho uma média de acerto de 60%, quer dizer que de cada 100 operações eu erro 40. Eu erro pra caramba. De 60, de 100, eu erro 40 e acerto 60 em média. Só que também tem outra coisa que você tem que levar em consideração, que é o meu payoff. A minha média de ganhos é de 1,3 para 1. Então, eu acerto 60% e quando eu ganho 1,3. Eu erro 40% e quando eu perco 1. E é isso aqui, ó, que faz você ter resultado positivo. Então não se preocupe se você vai errar ou acertar a operação. Você tem que sim buscar acertar o máximo possível. Mas dentro do plano de trade, você vai ter operações positivas e operações negativas. Quanto mais você seguir o plano de trade, quanto mais fiel você for ao plano de trade, maior vai ser a probabilidade de você ter um bom índice de acerto. Então, é como eu falo para vocês, o meu índice de acerto é em torno de 60. É bom? Eu acho bom, mas tem cara melhor que eu. O John acerta mais do que eu. O John, que dá aula para vocês também, todo mundo aí conhece ele. O Johnny acerta mais do que eu. Eu cansei de ver o Johnny fechar mês acima de 90% de índice de acerto. Por quê? Porque ele é extremamente chato e metódico com relação ao plano de trade. Então ele acerta muito. Eu, até pela necessidade que eu tenho de operar mais, eu acabo forçando um pouco a barra. Ah, Fabrício, por que você tem necessidade de operar mais? Porque eu dou aula. E se você está dando aula, você tem que operar. Eu tenho que operar com os alunos. Eu não posso ficar só olhando. Então, eu acabo forçando um pouco a barra. Acabo fazendo algumas operações que eu digo, ó, pessoal, essa é a operação Vasco da Gama, né? Que a gente brinca que é a operação tipo Vasco. Você sabe, Saulo, o que é a operação tipo Vasco? Qual que é, doutor? Não É sei. aquela que você entra, fica torcendo, 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 torcendo e no final você perde. Ele deu errado. Tá errado. A gente chama de operação tipo Vasco da Gama, tá? Ah, Então eu faço um monte de operação tipo Vasco, por quê? Porque às vezes eu tenho que forçar um pouco a barra para conseguir operar também. E mesmo assim, se você pegar o retrospecto dos últimos 4 anos, porque eu estou chegando agora, apesar de a gente ter ficado agora alguns meses sem operar, nós ficamos acho que 3 meses sem operar, mas vou chegar já num retrospecto de 4 anos de operações planilhadas. Bom dia, doutor Carlos. A gente está chegando já num retrospecto de 4 anos de operações planilhadas. Isso, turma, já é uma amostragem muito boa. Porque se você pegar nesses 4 anos, a gente passou por uma variedade de natureza de cenários muito grande. Nesses últimos 4 anos, a gente teve período de alta forte, período de queda forte, período de mercado lateral, período de grande volatilidade, período de baixa volatilidade. Então, a gente teve N cenários nos últimos 4 anos. Então, a gente tem uma amostragem de resultado de operações
muito consistente pela variedade de cenários em que a gente operou, tá? Então, por isso que eu acabo, às vezes, digamos assim, forçando um pouco a barra para operar, para que a gente tenha também essa amostragem bastante variada da eficiência do operacional. Fabrício, você acha que esse operacional vai funcionar sempre? Sim, sim. Ele funcionou nos últimos 4 anos e tem tudo para funcionar nos próximos 4 anos. Por quê? Porque o comportamento no qual a gente busca operar, ele é um comportamento, como eu falei no início da nossa live, previsível. Então a gente espera o mercado enfraquecer. Quando o mercado fica fraco, a gente busca operação de retorno à média, que é algo básico da movimentação do mercado. Isso não vai acabar nunca. Pode aumentar a volatilidade, diminuir a volatilidade, ter robô operando, não ter robô operando, não interessa. É um comportamento que o mercado sempre vai ter, ele nunca vai deixar essa característica de lado, de, nos momentos que ele enfraquece, ele se afastar da média e voltar na média, se afastar da média e voltar na média, que é justamente o que a gente busca operar, os momentos em que a gente busca operar. Mas a gente não pode esquecer, pessoal, que sempre vai existir o momento da tempestade. Sempre vai ter. A gente não sabe quando, mas quando você menos espera, entra a tempestade. Como a gente vê nessa foto aqui, olha. Tirada também lá em Balneário Camboriú, no mesmo lugar, lá na frente do Hotel Bali. E olha como agora o mar, ele está passando por cima do calçadão, olha. Então ele esticou para aquela região alta da faixa da areia da praia, transbordou, passou por cima do calçadão e já está atravessando a Avenida Atlântica aqui, olha. E a hora que vier a onda forte, a onda vai bater lá na porta do Hotel Bali, do outro lado da rua. Quantas vezes aí a gente já viu isso lá? O pessoal costuma mandar vídeo para mim. Quando tem ressaca lá no sul, teve esse final de semana, só que foi em Navegantes, que é do outro lado aqui. Você sobe e desce esse morro aqui, ó. Você chega em Itajaí. Aí você atravessa o rio Itajaí e você chega em Navegantes. É do outro lado desse morro aqui, ó. E teve uma ressaca lá, pessoal, eu recebi uns 4, 5 vídeos do pessoal da região lá. A turma lembra de mim, Saulo, quando vê isso aqui lá, manda os videozinhos para eu. Aí, Fabrício, Te manda. o mercado tá comprador. Digo, é isso aí, cara, o mercado tá comprador. Por quê? Legal. Porque entrou algo muito forte na jogada. Entrou um ciclone, um maremoto, um furacão, algo muito forte que foi capaz de tirar o mar da sua volatilidade média e fazer ele atingir regiões onde ele não consegue chegar normalmente. Então, esse foi o momento da tempestade. Nessa hora, pessoal, é a hora que eu digo para aqueles que gostam de operar tendência, ó, agora opere a favor do movimento. Então, se o mercado rompe, se o mercado rasga essa região nossa aqui, olha, de resistência principal, vamos tentar operar uma compra, então, vamos tentar entrar comprando para pegar o movimento dessa tempestade. Só que aqui, olha, pessoal, você tem indícios, você tem sinais de que o mercado está muito forte na compra. É de ver daqui, a turma opera aqui, ó. A turma opera aqui. Eu garanto para vocês que um monte de gente comprou aqui o rompimento dessa máxima. Por quê? Porque o mercado fez uma bandeira. Ó, subiu, corrigiu aqui, ó, rompeu a máxima. Eu garanto para vocês, aposto o que vocês quiserem, que a turma comprou de arrebentar. Aqui, ó. Por quê? Porque rompeu uma bandeira. Ah, inclusive rompeu com volume. Turma, compra aqui. O mercado vai descer, vai perder a mínima aqui, ó, vai estopar todo mundo. Por quê? Porque o mercado está lateral. E olha como o Renko é muito superior ao gráfico de candles no gráfico intraday. Se você olha para o gráfico de candles aqui, ó, você tem um mercado de quê? De alta. E se você olha para o Renko aqui? Você tem um mercado lateral. Sim ou não? Então, o gráfico de Renko para o intraday, ele é extremamente mais eficiente do que o gráfico de candles.
O gráfico de candles vai ser uma trama de armadilhas para quem opera no intraday, como essa que vocês acabaram de ver aqui no rompimento dessa bandeira. Tá? E, como eu falei, se perder a VWAP, ele perde a mínima aqui, ó. E vai estopar todo mundo que comprou e está rezando agora. Tem um monte de gente nesse momento que está rezando. Porque comprou aí, ó. E, como eu falei, eu conheço cabeça de trader. O cara que comprou aqui, ele não vai estopar se perder a VWAP. Ele vai comprar mais aqui na VWAP para tentar fazer um médio, para tentar sair da operação. E se perder a VWAP dele, estopa em dobro aqui, ó. Se ele estopar, porque tem o cara que não estopa. Tem o cara que vai tirar o stop dele daqui e vai pôr embaixo da mínima do dia. E se o mercado realmente não voltar para cima da VWAP, ele vai perder a mínima do dia. E daí o cara vai tomar um stop que vai arrombar ele depois lá embaixo. Correto? Então, eu não sou contra que você opere tendência. Eu acho mais difícil. Mas eu não sou contra que você opere. Se você falar para mim que você quer operar tendência, eu vou te apoiar. Só que, opera aqui então, ó. Deixa para comprar se rasgar lá em cima. Não tente adivinhar aqui. Lembra da história de você ser o primeiro que levanta na igreja? Tá? Essa também é do Renan. Tá? Estou esquentando a orelha do Renan hoje. Mas eu aprendi isso com o Renan. O Renan fala que a última vez que ele entrou numa igreja foi no batizado dele. Então ele diz que não entende nada de igreja. Mas ele sabe que tem hora que o pessoal levanta, tem hora que o pessoal senta, tem hora que levanta, tem hora que senta. E ele diz que não sabe a hora que tem que levantar e a hora que tem que sentar. Então o que ele faz quando ele vai na igreja? Ele fica quieto e fica só observando os outros. De repente todo mundo levantou. Aí ele levanta também. E para sentar é igual, ele espera todo mundo sentar, daí ele senta. Ele fala que ele nunca vai ser o primeiro a levantar. Porque ele não sabe se é a hora de levantar ou não. Então ele nunca é o primeiro a levantar. Se você comprou aqui, ó, você foi o primeiro a levantar na igreja. Você não tem ainda indícios fortes o suficiente para te mostrar que o mercado está em tendência, a não ser uma barra de força na abertura. Uma barra. Uma barra pode ser revertida em uma segunda barra. Então, uma barra, para mim, não vale nada. E a única coisa que você tem aí é uma barra. E você foi o primeiro a levantar na igreja. Por isso você está rezando agora, torcendo para o mercado voltar a subir. E rezando para não perder a VWAP. Ok? Não seja o primeiro a levantar na igreja. Espera o mercado romper aqui, ó. Armar um pivôzão de alta, entrar volume, ver o dólar caindo. Então, busque vários sinais de um mercado de alta. Para daí você comprar. Ok? Não seja o primeiro a levantar na igreja, porque você pode passar vergonha. Legal? Para baixo, a mesma coisa, pessoal. Se a gente for pensar em vendas, vamos vender aqui, ó. Tá? Vamos esperar que o mercado nos dê indícios, que o mercado nos dê sinais de que realmente nós estamos em um movimento de tendência. Agora, eu quero mostrar outra coisa para vocês. Eu quero que vocês olhem lá no nosso gráfico de 5 minutos, no dia anterior, que é a sexta-feira. Tá? Onde é que o mercado fez um movimento mais forte? O movimento mais forte não foi esse aqui, ó? Sim ou não? Aqui foi o movimento mais forte. Concordam? Agora eu quero que você olhe no relógio. Que horas começou esse movimento mais forte? Vamos ver. Aqui, ó. Começou mais ou menos aqui. 10:05, 10:10, mais ou menos. Vocês notaram uma coisa interessante, ó? Geralmente os movimentos de tendência forte acontecem depois das 10 horas. Tá? Por quê? Porque tem abertura dos papéis. O que é o índice futuro, pessoal? Vamos pensar, o que é o índice futuro? O índice futuro, ele trabalha em conjunção com o IBOV. Se o IBOV sobe, o índice futuro
sobe. Se o Ibov cai, o índice futuro cai. E que hora que o Ibov começa a se movimentar, pessoal? O Ibov é uma cesta, não é um ativo. O Ibov é uma cesta de ações. Então, que hora que ele começa a se movimentar? Eu até brinco que o Ibov é igual o Júlio. Acorda só depois das 10 horas. Tá? Então, é só depois das 10 horas que você vai ter o Ibov entrando no movimento de tendência. Então, por que, que você quer operar tendência às 9h20 da manhã? Você não vai ter movimento de tendência às 9h20 da manhã. Você pode ter um movimento errático para cima ou para baixo, mas um movimento de tendência consistente você não vai ter antes das 10 horas. Então, mais uma dica que eu dou. Vamos operar tendência? Vamos. Eu não gosto, não indico. Mas se você quiser operar, depois das 10 horas, e sempre de olho em quem? Sempre de olho no 2MV, correlação, que está aqui do ladinho. Ó. Deixa eu tirar aqui as ferramentas do Zoom. Está aqui, ó. Sempre de olho no 2MV, correlação. Tá? Então, você só vai operar tendência de alta quando você olhar para o 2MV correlação e ver a Petro, a Vale e o Itaú subindo. Tá? Vamos repetir. Você só vai operar tendência de alta quando você olhar para o 2MV correlação e você ver a Petro, a Vale e o Itaú, os três subindo também. Você só vai operar tendência de baixa para venda quando você olhar para o 2MV correlação e você vê a Petro, a Vale e o Itaú caindo. Correto? Por quê? Porque são esses três caras, principalmente, que puxam o Ibov. Então, se você vê a Petro, a Vale e o Itaú subindo com força, pode todos os outros papéis caírem que o índice vai subir. Porque esses três caras juntos, eles têm um peso muito grande no mercado e na composição do próprio índice. Então, sempre busque essa comprovação. Se você for operar tendência, claro, né? E o contrário também é verdadeiro. Digamos que você pretende operar o setup do Fabrício. Tá? Aqui não foi uma entrada válida. E deu gain. Mas não foi uma entrada válida, tá? Mas digamos que você resolve operar isso aqui. Você vai operar fazendo uma venda aqui, olha, às 10h05 da manhã. Com a Petro, a Vale e o Itaú estourando para cima depois da abertura? Não! Então, o 2MV correlação, ele não é um sinal de entrada. Eu não estou falando para você comprar o índice quando você vê a Petro, a Vale e o Itaú subindo. Da mesma forma que não é para você vender se eles estiverem caindo. Não, você vai fazer a leitura do teu operacional no teu gráfico e você vai usar o 2MV correlação para validar essa entrada. Eles têm que estar falando a mesma língua do teu operacional. Você está entendendo? Então, a correlação, ela não vai te mostrar a entrada, mas ela vai te dizer se é uma entrada boa ou uma entrada Vasco da Gama. Entendeu? Usa o 2MV correlação como um validador. Ele vai validar a tua entrada, se ela é uma entrada boa ou não. É assim que a gente utiliza esse indicador, correto? Mas, mais uma vez eu digo, não tem como você operar o índice futuro sem você estar acompanhando esses três caras. A Petro, a Vale e o Itaú. Eu aprendi isso com o João Homem em 2019 ou 2018, eu não lembro. E desde então eu nunca deixei de usar a correlação nos meus operacionais. Ok? Fabrício, eu posso colocar outros ativos ali? Pode, eu gosto de ter o DI, para dar uma olhada como é que está a taxa de juros. Gosto de ter o próprio dólar, tá? Também você vai usar ele com uma correlação invertida com o índice. Lembre-se,
também é uma correlação de validação. Não usa essa correlação invertida do índice do dólar, que vai acontecer com vocês o stop que eu tomei com o Saulo. O Saulo não vai lembrar disso. Mas estava dando uma entrada no dólar de venda. Tá? Era uma entrada de venda no dólar. Só que era uma entrada ruim. O dólar não estava numa região alta na volatilidade. Era uma entrada ruim. Era uma entrada Vasco da Gama. E o que aconteceu? Bem na mesma hora, a gente olhou para o índice e o índice disparou para cima. Mas sabe quando dá aquela estourada? O índice deu aquela estourada. Mas na mesma hora, o que nós fizemos? Eu com o Saulo, puta, vamos entrar vendendo os troços. Olha lá o índice, o tanto que está explodindo para cima. Ah, foi só vender. Foi só vender, o dólar correu atrás, para cima. Disparou para cima junto. E eu lembro, nós tomamos um stop de 10 pontos no dólar aquele dia. Eu falei, puta que pariu, não era entrada. Nós entramos por quê? Por causa do desgraçado do índice. Então, tome muito cuidado com essa correlação invertida do índice com o dólar, porque isso aí era muito bom no passado. Hoje em dia não é tanto, não. Muitas vezes você vai ver os dois fazendo um movimento de força para o mesmo lado. Eu já vi isso centenas de vezes nos últimos meses. Então, tome muito cuidado com essa correlação do dólar. Tá? Essa correlação invertida, né, que o pessoal fala muito, né? Índice subindo, dólar caindo e vice-versa. Muito cuidado com isso. Não vá muito nessa onda, não, porque nós pagamos caro já por acreditar nesse tipo de correlação. Correto, pessoal? Então, o importante, se você opera o índice, é Itaú, Petro e Vale. Porque aí sim você não vai ver esses caras falando línguas diferentes, não. Eles vão estar sempre de mãozinha dada, pelo fato do Itaú, da Petro e da Vale serem componentes de formação do índice. Legal? Que horas são agora? 9h51. Reparem, a gente tem característica nesse momento de mercado lateral. Doutor, vou ter que dar uma saidinha aqui, depois a gente Vamos lá. conversa. Fechou? Falou. Então, nesse momento, nós temos característica de mercado lateral. Tá? Quer dizer, então, Fabrício, que se ele bater aqui agora e virar, vai ser aquela operação que você falou que você vende até aquela. Não. Vamos olhar mais uma vez para o nosso plano de trade, pessoal. O nosso plano de trade é o nosso chefe. É ele que vai nos dizer que horas que a gente vai vender, que horas que a gente vai comprar. Tudo está definido no nosso plano de trade. Tá? Vamos dar uma olhada? O que a gente tem aqui, ó? Operar apenas um mini índice, ok. Operar apenas um dentista reversão, ok, é o que a gente está operando hoje. Operar apenas nas regiões de colete à prova de balas, ótimo. É onde a gente vai operar, lá, suporte e resistência principal. Não operar antes das 9h15 e após as 16 horas, isso até quinta-feira. E não operar antes das 9h15 e depois das 12 horas na sexta-feira, tá? Nosso stop máximo é de 130 pontos, inegociável. Nosso alvo de 150 pontos, tá? Quando o alvo estiver além da média, coloca a operação no 0 a 0, em break-even. À tarde, o alvo reduz para 100 pontos. Número de operações por dia, só uma. O cara que não ganha dinheiro no day trade. O cara que está patinando, que não tem resultado bom. É uma operação por dia. Então, trader perdedor, trader empatador, que é o da fase vermelha, da fase azul, lá na nossa classificação, é uma operação por dia. Deu stop, acabou. Deu gain, acabou. É uma operação por dia. E o trader avançado, que é aquele que já tem resultado positivo, esse pode operar melhor de 3. Tá? Vai fazer 3 operações por dia. Não operar nas situações, movimento de força após rompimento, ou seja, rompeu o range de abertura, não tem operação. Parte central da trap zone, que é a parte no meio do range de abertura. Horário de notícia importante, 10 minutos antes ou 10 minutos depois. Aqui a gente pode colocar também o horário de abertura do Ibov. Tá? Que é o que nós estamos agora. Então, 10 minutos antes, 10 minutos depois, não opera.
Momentos de grande volatilidade, né? Principalmente momentos de notícias importantes do dia. Não operar após tomar um stop. Pessoal, isso aqui foi uma coisa que eu aprendi com quem? Um cara chamado René. Não é o Renan, é o René. René Trevisan. O René é um cara, ele sumiu, desapareceu do mapa. Faz acho que uns 5 anos que eu não tenho notícia dele. O cara sumiu. Mas ele tinha uma sala muito boa junto com outro cara muito bom, que é o João Lucas Tonello. Tá? Eles tinham uma sala operacional na parte da tarde, nas quartas-feiras, no canal do Cris Natividade. Isso em 2018. E eu, toda quarta-feira de tarde, eu não trabalhava, eu fechava minha agenda na clínica para assistir a live deles, de tanto que eu gostava. Era uma live muito boa. E eu aprendi com o René, isso aí. Deu um stop, vai fazer uma caminhada. Saia. Saia, vai levar o lixo na lixeira lá na frente da tua casa. Se você mora num prédio, desça lá embaixo, vai lá na rua. Vai fazer alguma coisa. Dá um intervalo de 10 a 15 minutos. Para daí você voltar a operar. Tá? Por quê? Porque quando você toma um stop, é igual o boxeador que toma um knockdown. Tá? Entrou um cruzado, tá? E pegou em cheio e o cara foi pro chão. O que acontece quando ele levanta tudo afoitando? Vocês já viram? O cara levanta tudo afoito e volta para a luta. Já viu que ele toma um segundo? Já perceberam isso? Geralmente vem o segundo, e o segundo daí é fatal. Aí é para nocautear o cara de vez. Repara isso, o pessoal gosta de luta, aí repara para você ver. Então, quando você toma uma porrada, voltou a luta, leva pro clinch, cara, agarra o cara, não deixe voltar a luta, cara. Não deixe voltar a luta, que você vai tomar um segundo. Se recupere, respire, espere voltar às suas condições físicas normais. Para você poder voltar a raciocinar, para o teu reflexo voltar ao normal, para os teus movimentos voltarem a ser coordenados. Quando você toma um stop, você toma um mão direto de direita na venda do mercado. Você vai levar alguns minutos para você voltar ao normal. Então, vai fazer alguma coisa. Depois, um tempo depois, eu acabei fazendo um curso do Stormer, que alguns de vocês já fizeram também, que foi o Reabilitação para Traders. Vocês devem ter visto lá o Stormer contando o que ele faz quando ele toma um stop. Ele vai para a academia dele. Vai na academia lá, faz uma série de abdominais, faz algumas flexões. Ele para tudo que ele está fazendo e vai na academia e faz uma sessão ali de 5, 10 minutos de atividade física. Para ele voltar a operar. Para voltar à condição de raciocínio normal, de leitura adequada do mercado. Então, isso é importante que vocês façam também. Outra coisa, notaram que eu não estou olhando para o gráfico agora? A gente veio discutir plano de trade aqui. Por quê? Olha a hora. Que horas são? 9h57, horário proibido de operar. Então, você pode sair da frente do gráfico. Não tem por que você ficar olhando para o gráfico agora. É horário proibido para operar. Então, a gente pode vir discutir o plano de trade nesse momento. Tá? Isso aqui, ó, pode salvar a vida de vocês no day trade. Essa história de você não operar quando você toma um stop. Tá? Eu, muitas vezes, eu destruí contas minhas, começando com um stopzinho de 130 pontos. Bom dia, Edson, beleza? Então, muitas vezes, comecei com um stopzinho de 130 pontos, fiquei louco, dobrei a mão, tomei outro de 130 pontos com a mão dobrada, daí aumentei, tomei mais um de 200 e arrebentei com a conta rapidamente. Sem parar para pensar, para raciocinar no que você está fazendo. Correto? Então, tomou um stop, para tudo. Vai fazer um café, vai dar uma caminhada, vai fazer alguma coisa diferente. Passou 10, 15 minutos, você volta. Legal? O nosso modo de emergência, que todo mundo tem que ativar num momento ou outro, vocês sabem disso. O modo de emergência vai ser quando você tiver uma sequência de 3 dias negativos. Então, teve uma sequência de 3 dias negativos, opa, acenda uma luz amarela e ativa o modo de emergência. Legal? No modo de emergência, você não opera segunda e não opera sexta.
Você opera só terça, quarta e quinta. Na terça, quarta e quinta, você faz só uma operação por dia. Só uma. Independente da fase que você tiver na curva de desenvolvimento do trader. Pode ser já um trader vencedor, não interessa. É uma só por dia. E reduz a mão para um mini contrato. Não interessa também em que fase você esteja. Você pode ser um trader avançado que opera com 50 mini contratos. Você vai reduzir tua mão para um mini contrato. E vai reduzir o alvo das suas operações para 100 pontos. Todas. Por que serve o modo de emergência? Serve Tá quase para na que hora. você continue operando Tá quase na hora. mesmo em momentos ruins. Porque eu já vi alguns traders falarem assim: ah, se você está passando por um momento ruim, pare de operar. Você já ouviu alguém dando esse tipo de dica? Ó, você está num período ruim, cara, pare de operar, dê um tempo. Aí como é que você vai saber que o período ruim passou? Ah, é o cara que cai do cavalo. Eu nunca andei de cavalo, mas andei muito de bicicleta. Fiz ciclismo muitos anos. Ainda faço, mas hoje muito devagar. Mas já fui atleta de verdade mesmo de ciclismo. Ah, participando de competições. E a gente já comentava com os amigos, né? Ou até mesmo com a gente mesmo. Tomava um chão brabo aí, tomava aquela ralada de tirar o couro de metade do corpo. Sabe o que tem que fazer, amigão? Reforcina em cima dos esfolados e no dia seguinte vai pedalar. Porque senão você fica traumatizado. Quando você for subir na bicicleta, não, você sobe com medo. E ciclista com medo em cima da bicicleta é pedir para tomar um segundo tom, porque você fica rígido. Você perde a tua maleabilidade dos movimentos em cima da bike. Você não relaxa. E ciclista rígido vai pro chão de novo. Entendeu? Então aqui é igual. Você não pode fazer com que um período ruim se torne um trauma para você. Então tem que continuar operando. Pô, mas eu estou numa fase horrível. Mas tem que continuar operando. Você tem que saber quando passou a fase ruim para você voltar à tua mão normal. Por isso a gente ativa o modo de emergência. Porque o modo de emergência faz com que o nosso drawdown, o nosso rebaixamento de capital seja pequeno. Então você continua operando na fase ruim, mas como você diminuiu tua mão, você diminuiu o número de operações, você diminuiu o número de dias operados, o que vai acontecer com o teu rebaixamento de capital? Ele vai ser pequeno. E quando você voltar a inclinar a tua curva para cima, ou seja, quando voltar a ganhar, você vai aumentar a tua mão de novo. Entenderam? Então, o modo de emergência, ele vai ser fundamental para que você consiga desenvolver uma curva de crescimento de capital adequada. Correto? Esse plano de trade que eu apresento para vocês, todos vocês têm acesso a ele. Esse plano de trade, pessoal, inclusive, quem não tem ainda, ele está nos cursos, e às vezes quem não está assistindo ao vivo e está vendo a gravação, depois, na descrição do vídeo aqui embaixo, vocês têm acesso ao plano de trade. Ele foi desenvolvido durante anos. Isso aqui não saiu da nossa cabeça aqui de uma hora para outra. A gente foi lapidando isso aqui com o passar dos anos. Operando, eu junto com alunos. E a gente foi ajustando o plano de trade até chegar nisso aqui que vocês têm hoje. Correto? Então, não precisa você que não tem ainda o teu plano de trade, não precisa você criar um do zero. Segue o meu, para que você comece a ganhar dinheiro. E depois, quando você estiver tendo resultado, seguindo o meu, você pode até fazer algum incremento, fazer algum ajuste e desenvolver o teu plano de trade. Mas começa com o meu, que já é algo comprovado que funcione. Para você parar de sangrar, para você parar de perder dinheiro. Porque o problema do day trade é que o problema, o tempo, o período em que você está aprendendo, você está perdendo, né? Está custando caro. E olha lá como o índice veio estopar o pessoal que tinha comprado na bandeira lá, ó. Quem deixou o stop abaixo da mínima, já era, pessoal. Já foi. Tá? E tem um monte de gente que vai fazer o quê? Que vai virar a mão aqui agora, ó. O mesmo pessoal que comprou lá e que estopou, ó, que perdeu a mínima aqui,
vai vender aqui agora. Por quê? Porque o mercado virou para vendedor. Perdeu a VWAP, perdeu a mínima. Se armar um pivô de baixa aqui, a turma vai vender. E desse troço volta para cima. Então, quem tenta operar tendência está sempre vendo o mercado ir para o outro lado. E isso é a maior parte do tempo. Por isso que o Fabrício opera só contra o movimento. E aqui vale uma observação interessante também. Eu recebo, hoje não, porque eu estou afastado das redes sociais, né? Quase não tenho mais, não faço mais vídeo no canal, meu Instagram está parado, então estou vivendo um momento de paz. Mas, quando eu estava muito exposto em rede social, o que eu recebia de praga das pessoas, vocês não têm ideia. O pessoal me praguejava, falava assim, você é um irresponsável, porque você estimula as pessoas a operarem contra a tendência. E operar contra a tendência é pedir para quebrar. Meu Deus do céu! Você, quando você está muito exposto em rede social, você descobre que realmente é verdade que o QI médio do brasileiro é 83. Tá? Porque é uma estupidez tão grande e a gente fica exposto, né, a tudo isso. Gente, eu não opero contra a tendência. Eu opero contra o movimento do mercado quando o mercado não tem tendência. Se o mercado rasgar para cima aqui, agora abriu os papéis, tá? Deu 10 horas. Se esse troço dispara para cima, rasga aqui, ó. Eu não vendo. Eu não vou vender contra a tendência. Só que eu tenho evidências de que o mercado está entendendo. Não vou vender contra a tendência, não sou burro. Eu vendo contra o movimento quando eu vejo que o mercado não tem tendência. Então, como é que eu estou operando contra a tendência se não tem tendência? Como é que eu estou operando contra uma coisa que não existe? Vocês estão entendendo? E daí, nestes momentos, quando você opera contra o movimento, como foi essa entrada aqui, que não foi uma entrada válida, mais uma vez repetindo, mas foi uma entrada do operacional que mostrando que era um momento favorável para ele retornar para a média. Quando você busca esse tipo de movimento, ele se torna um movimento bastante comum. Ok? Então, vamos lembrar, a gente não opera contra a tendência. A gente opera contra o movimento quando o mercado não tem tendência. Correto? Mas eu gosto também de testar o pessoal, né? Muitas vezes, eu parei de discutir, né? Mas antes de eu discutir, eu era muito idiota. Então os caras mandavam esse tipo de crítica e eu ia discutir com o cara, né? Hoje eu não discuto nem com Jesus Cristo. Já falei para vocês. Se Jesus Cristo chegar e falar para mim, Fabrício, pode vender aqui, ó, porque ele vai fazer um pivô de baixa aqui e vai cair esse troço. Eu bato no ombro dele e digo, Senhor, fica na tua aí, que desse troço aqui eu entendo, tá? Eu não vendo aí, não. Nem com ele eu não vou discutir. Ok? Imagina com o cara do YouTube, então, que está comentando o vídeo do YouTube. Mas antigamente eu discutia muito com os caras, sabe? Então, quando me falavam, Fabrício, você opera contra a tendência, eu falava, é mesmo, amigão? É, porque não pode, porque você vai fazer as pessoas quebrarem. Amigão, então faz o seguinte, fala para mim 5 características de um mercado de tendência. 5. Se você falar as 5, eu continuo conversando com você, senão, nossa conversa encerrou aqui. De cada 20 pessoas que eu falava isso, 20 não respondiam mais. Por quê? Porque o cara fala que eu estou operando contra a tendência, mas o cara não sabe o que é um movimento de tendência. O cara não sabe falar 5 características de um movimento de tendência. E você que está assistindo a aula hoje, você sabe? Se eu te falar, amigão, me diga 5 características de um movimento de tendência de alta. O cara muito esperto, sabe o que ele fala? Tem topos e fundos
ascendentes. Porra, tudo isso? Tá, então fala mais 4. Não tem. Entendeu? Porra, pedi 5 só, cara. Os caras não sabem falar. Ou seja, você não sabe identificar uma tendência, cara. Não sabe. Para você, tendência é topos e fundos ascendentes. Ou descendentes, né? Turma, perguntas? Perguntas? Fabrício, essa aula foi uma aula de hoje, foi uma aula teórica. Foi. A gente sempre tem que voltar nos fundamentos básicos. O tempo todo. Tá? Tem um aluno meu, nosso de mentoria, cliente nosso hoje lá da mentoria particular, lá da Nil 3. Alguns de vocês vão lembrar dele, conhecem ele, que é o Prado, o Roberto Prado. O Roberto Prado é piloto executivo. Tá? Voa asa rotativa. Voa uma máquina fantástica. Até eu tenho um helicóptero, o mesmo helicóptero que ele voa. Eu tenho, ele me deu um de miniatura, só que tá no meu outro escritório, eu me mudei, não trouxe para cá ainda. Ainda tá no meu escritório lá na casa antiga. Eu tenho, ele me mandou um helicóptero que ele voa. E um piloto extremamente experiente, é um cara de muita experiência, tem muitos anos já na aviação executiva. E vocês têm que ver o quanto esse cara viaja lá para os Estados Unidos para fazer treinamento no simulador do helicóptero lá. O cara vai dando, acho que ele vai umas 2 vezes por ano para os Estados Unidos para fazer treinamento no simulador. Aí você pensa, por que um cara desse precisa fazer treinamento? O cara tem 30 anos de aviação executiva. Né? Voa todo dia. Voa na terminal de São Paulo ainda, que é a mais movimentada do mundo, né? Nessa área de aviação de asa rotativa. E o cara 2 vezes por ano tem que fazer treinamento. Por quê? Porque na aviação, eles já aprenderam que o cara tem que sempre estar voltando para os fundamentos básicos. Sempre. Ele sempre tem que estar reforçando o conhecimento de base dele. Né? São os profissionais mais bem preparados do mundo. Não existe nenhuma outra profissão no mundo que o cara seja tão bem preparado quanto na aviação. Tá? Tem os médicos, o doutor Carlos está aí, ó, tem os médicos. Os médicos são super profissionais. Mas o doutor Carlos sabe muito bem que se o cara quiser parar no tempo, se formar e não estudar mais nada, não fazer mais nada, ele pode, ele vai ficar parado. Vai se lascar com o mercado, vai passar por o mercado, que eu digo o mercado da medicina, né? Vai atropelar ele. Mas o cara pode. Se ele quiser se formar e não fazer mais nada da vida, não estudar mais bosta nenhuma, ele pode. Tá? Então são super profissionais, mas se o cara quiser parar, ele para. Na aviação, não. Na aviação, o cara não pode parar. Porque ele é obrigado a fazer os treinamentos. A estar sempre se aperfeiçoando. É obrigado. Se o cara não fizer, corta a licença dele, não pode voar. Eu trouxe muito fundamento. Vocês sabem que eu gosto muito da aviação, né? Estudo muito aviação. Estudei já muito aviação. Eu trouxe um monte de fundamentos da aviação para isso aqui. Para o mercado. Tá? Uma delas é essa. A gente sempre vai estar voltando para fundamento básico. Sempre. Fabrício, eu tenho 8 anos de mercado. Nós vamos estudar fundamento básico. O tempo todo. Volta no plano de trade, volta no fundamento operacional. O tempo todo. Para que você não perca a linha. Você não pode perder o rumo que você está seguindo nisso aqui. Porque o mercado é especialista em fazer você se perder. Então você começa bem quando você vê que você está saindo do plano de trade, quando você vê que você está aumentando a mão antes do que deveria, quando você vê que você está fazendo mais operações do que deveria, quando você vê que você está saindo do plano de trade, quando você vê que você não está seguindo a tua gestão de risco, quando você vê que você quebrou. Então, se você está sempre voltando no fundamento, sempre voltando, volta, parou, volta no fundamento, pesada.
Vamos começar a operar. Opa, parou. Volta todo mundo no fundamento de novo. Então você está sempre corrigindo tua rota. Para você não perder a linha. Para você não sair nunca daquilo que você planejou. Correto? Mais uma vez eu digo para vocês, eu fiz muita coisa já na minha vida, tá? Profissionalmente falando, na área de esportes, na própria área da aviação, eu já fiz muita coisa na minha vida, tá? A coisa mais difícil que eu fiz até hoje foi o tal do day trade. Eu nunca achei nada mais difícil do que isso aqui. A coisa mais difícil que eu já fiz é o tal do day trade. Então, você tem que se preparar para essa atividade como um piloto se prepara para voar com caça. É a mesma preparação que você tem que ter, tá? Porque é a atividade mais difícil que eu já encontrei na minha vida. Mas também nenhuma te dá a liberdade que o mercado te dá. Pô, liberdade, Fábio, liberdade. Pô, eu trabalho em casa, cara. Faz quantos anos? Há quantos anos que eu trabalho em casa? Pô, eu trabalho em casa. O dia que eu não quiser trabalhar, eu não trabalho. Sério mesmo que eu não preciso. Então, você, hoje, por exemplo, eu estou trabalhando o que eu quero. Nós não estamos, essa semana, Dr. Carlos, nós estamos de folga da empresa. Então, eu estou trabalhando por quê? Porque eu quero que eu não consigo ficar sem fazer nada. Então, eu vou voltar na hora de day trade, porque eu estou tendo muita folga agora. Porra, eu não consigo ficar parado. Então, eu estou trabalhando hoje porque eu quero. Vocês imaginem que liberdade que é isso? Você acordar e falar, porra, hoje eu estou com tesão para trabalhar, hoje eu estou com vontade de trabalhar, estou com vontade de dar aula. Vocês conhecem liberdade maior do que essa? Tá? Muitos de vocês, muitos não, todos vocês foram meus alunos, né? Sabem que teve uma época que eu tinha que dar aula, né? Ainda precisava, né? Não, hoje eu não preciso dar aula. Não tenho mais mentoria, não vendo curso, não preciso. Me libertei, atingi minha liberdade, não preciso. Então, nada vai te dar a liberdade financeira, de tempo, de você ser dono do teu nariz, nada vai te dar a liberdade que o mercado te dá. E você começa como? Você começa por essa desgraça aqui. Isso aqui é o ponto de entrada. Infelizmente, você tem que começar por aqui. Tá? E eu sempre digo, né? O Lucas que trabalha comigo, o Lucas é extremamente contra qualquer tipo de atividade no day trade. Mas ele é contra que eu esteja dando aula para vocês. Porque ele fala, Fabrício, não dá para incentivar ninguém a fazer isso aqui. Tudo bem, ele não estaria hoje onde ele está se não fosse isso aqui. Porque ele começou por aqui. O Saulo até não, o Saulo começou fazendo swing trade. Tá? Mas onde foi que o Saulo decolou? Foi aqui. Eu comecei por onde? Aqui. Então eu digo assim, ó, se você não conseguir vencer isso aqui, ó, você tem um problema sério com você mesmo. Você tem um problema sério de disciplina, você tem um problema sério de aprendizado, você tem um problema sério de cumprir aquilo que você propôs a você mesmo. E isso, pelo que eu digo para vocês, piazada, é na vida, não é no day trade. Por que eu emagreci agora? Vocês viram que eu perdi 35 quilos nesse período que eu fiquei afastado. E por quê? Porque eu coloquei para mim, eu digo, não pode. O cara que não consegue mandar na boca, ele vai mandar no quê na vida dele? Eu falei, porra, eu não estava conseguindo mandar na minha boca. Vá tomar no cu. Isso não é postura de um homem que se preze. O cara não ser capaz de controlar aquilo que ele enfia dentro da boca dele. A puta que pariu, gente. O mercado me ajudou uma barbaridade no meu processo de emagrecimento. Eu falei, porra,
Como é que eu vou chegar para os caras aqui e falar que o cara tem que ser disciplinado, que ele não pode vender aqui dentro, que ele tem que esperar chegar aqui, que ele tem que ter força suficiente para se controlar? Se eu não controlo a minha boca e enfio um pudim inteiro na goela abaixo de tarde, não pode. O que você faz aqui é um reflexo de como você se comporta na tua vida. Então eu digo, o cara que não vence nisso aqui, ó, ele não vai vencer em nada. Porque, pô, o cara é incapaz de se controlar, porra. O cara é incapaz de parar quando toma um stop. Então você vai ser capaz de se controlar o suficiente na tua profissão, no teu trabalho? Não vai. Você vai ser um cara descontrolado do mesmo jeito, vai fazer um monte de cagada na vida. Será que eu estou errado? Então, por que eu resolvi voltar da aula de day trade? Porque eu refleti muito nesse período e eu cheguei à conclusão que isso aqui é uma ferramenta necessária para você se dar bem no mercado e para você se dar bem na vida. É um teste para você ver até quanto você é valente, você é macho o suficiente para cumprir aquilo que você se propôs a fazer. Vamos testar o cara, ver se o cara é disciplinado mesmo. Mete o cara para fazer day trade. Aí nós vamos ver se o cara tem culhão mesmo, se o cara é bom mesmo no que ele está dizendo. Tá? Então, para mim, hoje, isso aqui é uma ferramenta fundamental. O mercado, uma ferramenta fundamental para a vida do cara. E se você vencer nisso aqui, amigão, você faz qualquer coisa no mercado. Você faz qualquer coisa. Tá? Eu comecei com isso aqui, aí comecei a dar aula, aí vieram vocês, os meus alunos, aí vocês começaram também a fazer a gente crescer, se desenvolver mais. Aí eu montei hoje lá a empresa lá com o Saulo e com o Lucas. Então, tudo que foi se desencadeando depois foi com início no day trade. Ah, então, se agarre, se esforce para fazer isso aqui dar certo. Porque se isso aqui der certo, você vai voar no mercado. E se você decolar nisso aqui, meu amigo, você não tem mais limite na tua vida. Pode ter certeza disso, tá? Turma, quase 10h30 já. Alguém tem alguma pergunta? Nada? Pessoal, retornamos amanhã, tá? Amanhã a gente vai ter lá. Essa semana provavelmente nós vamos ter live a semana toda, tá? Porque a gente tá de folga da firma, então provavelmente a gente vai ter aula e vai ter live a semana toda, todos os dias aí na abertura do mercado, tá? Eu vou gravar para disponibilizar depois aí para quem não conseguir acompanhar ao vivo, então se você não puder acompanhar amanhã, não se preocupe, eu vou gravar. Depois eu disponibilizo a gravação para vocês, tá? E a semana toda aí a gente vai ter aula, vai ter atividade aí na parte da manhã, daí, das 9 até umas 10 horas, 10h30 aí, todos os dias. Combinado, gente? Fechou. Certinho, Fechou? doutor. Então, tá bom, pessoal. Hoje não deu operação, né? Infelizmente, não deu. A única entrada que nós tivemos foi essa, né? E não foi uma Negócio. entrada válida, porque não estava ainda na região de zona de resistência. Então, hoje foi um dia de 0-0, operação 0-0, dia zerado no dia de hoje. Ok? Estaremos de volta amanhã, então, às 9 horas daí. Tá Valeu, certo. meus amigos. Fechou? Um abraço. Qualquer dúvida, manda uma mensagem para mim lá no grupo lá do Telegram, tá bom? Valeu, Fabrício. Valeu. Valeu, Edson. Também muito bom ter você junto de novo aí, tá? Até amanhã. Tchau. Qualquer coisa me chamem, tá bom? Até.